Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os números complexos. Mas antes de falar dos números complexos, vamos recordar aqui um pouquinho de uma matéria que a gente estudou lá no 9º ano. Então, lá no 9º ano, a gente precisava, de vez em quando, né, responder essa questão aqui. Qual é a raiz quadrada de menos 9? Então, naquela época, você simplesmente aprendeu que isto aqui não existe. Ou a gente colocava assim também, não pertence ao conjunto dos números reais. E por que a gente colocava isso? Porque toda vez que você tiver que extrair a raiz quadrada, você tem que provar, né? Então, por exemplo, se eu perguntar assim, qual a raiz quadrada de 9? Você responde, é igual a 3. Por que que é 3? Porque se você pegar o 3 e elevar ao quadrado, você vai encontrar aquele número que está dentro da raiz, que no caso é o 9. Quando você tem que extrair a raiz quadrada de menos 9, se você colocar que é 3, ao elevar ao quadrado, você vai encontrar 9. E 9 é diferente de menos 9. Você não encontrou menos 9. Aí tem gente que fala assim, não, professora, mas a raiz quadrada de menos 9, a raiz quadrada de menos 9 é igual a menos 3. Muita gente fala isso. Então, vamos ver se é. Você vai pegar o menos 3 e elevar ao quadrado. Esse expoente 2 está aqui dando uma ordem. Que ordem? Está mandando você repetir esse menos 3 duas vezes e multiplicar. Aí tem pontinho. Regra do PPP. 2 negativos é par, dá positivo. E 3 vezes 3 dá mais 9. E mais 9 é diferente de menos 9. Então, não serve também. A resposta desse número elevado ao quadrado tem que dar menos 9. Tá vendo que todas as vezes eu encontrei 9 positivo? Eu não encontrei 9 negativo. Então, todas as vezes que você tinha que extrair a raiz quadrada de um número negativo, raiz quadrada eu estou falando, tá? Toda vez que você tem que extrair a raiz quadrada de um número negativo, você simplesmente não extrai. Você diz que não existe ou que não pertence ao conjunto dos números reais, tá? Mas, quando a gente ia resolver uma equação do segundo grau, também a gente fazia a mesma coisa. Então, se eu tivesse que resolver uma equação assim, x ao quadrado é igual a menos 9. Então, a gente perguntava assim, qual é o contrário de elevar ao quadrado? Resposta, extrair a raiz quadrada dos dois lados. Aí, qual a raiz de x ao quadrado? Módulo de x, lembra disso? E qual a raiz quadrada de menos 9? Chegou nesse ponto aqui, a gente simplesmente parava e colocava que não pertence aos reais. Então, qual é a solução desta questão? É um conjunto vazio. Não tem solução, mas não tem solução dentro do conjunto dos números reais. E aí eu falava para vocês que tem que colocar que não pertence aos números reais, por quê? Porque posteriormente nós íamos estudar um novo conjunto numérico, somente no ensino médio, e é o conjunto numérico chamado conjunto dos números complexos, onde vai ser possível extrair a raiz quadrada de um número negativo, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Então, nós temos aqui, olha, uma linha do tempo, e nessa linha do tempo, começa aqui, em 1500, e vai até aqui, né? Onde nós temos 5 matemáticos que são responsáveis pelos números complexos. Primeiro, esse Tartaglia aqui, né? Ele descobriu uma fórmula para resolver essa questão. O x ao quadrado, x ao cubo, desculpa, mais px é igual a q, com p e q pertencente aos reais, só que ele descobriu essa fórmula de resolver, mas não publicou. Então, ficou o dito pelo não dito. Aí, esse colega dele aqui, ó, o Girolamo Cardano, tinha feito uma promessa por Tartaglia, dizendo que não ia contar nada para ninguém, mas ele não aguentou, né? E ele quebrou a promessa e publicou uma obra onde ele apresentou a fórmula descoberta pelo Tartaglia, né? Só que o Cardano teve uma dificuldade de aplicar essa fórmula numa questão assim, ó, nessa equação, x ao cubo menos 15x é igual a 4, porque ele chegou à raiz quadrada de menos 121.
e ele sabia que raiz quadrada de número negativo não existia, não dava para resolver. Mas ele sabia também que tinha solução, porque ele conseguiu, não sei como, né, chutando números, ele conseguiu descobrir que x era uma solução. E como é que você prova que que o 4, aliás, é uma solução? Substituindo o x pelo número 4. Então, onde tem x na equação, ele põe 4. Então, onde tem x, ele colocou 4, virou 4 elevado a 3. Onde tem x aqui, ó, 15x, ele pôs 4, virou 15 vezes 4. Resolvendo, 4 elevado a 3 é 64, 15 vezes 4 é igual a 60 e 64 menos 60 dá 4. Então, ele sabia que tinha solução, mas não conseguiu aplicar a fórmula. Então, ficou por isso mesmo. Na mesma época que esse Cardano viveu, teve esse Rafael Bombelli aqui, que ficou muito preocupado com o problema do Cardano, né? E aí, tentando resolver aquele problema, ele teve uma ideia muito louca. E ele considerou que a raiz quadrada de menos 1 é um número imaginário. Um número imaginário é o quê? É um número que não existe. E ele desenvolveu regras para trabalhar com um número que não existe. E trabalhando com esse número que não existe, ou seja, um número imaginário, ele conseguiu resolver aquela equação do Cardano. E os outros matemáticos da época ficaram, assim, muito impressionados e começaram a trabalhar com esses números imaginários, porque dava para resolver tudo que eles precisavam na vida, tá? Aí veio esse Euler aqui. Quase 200 anos depois, né, da morte do Bombelli, tá vendo? Em 1777, o Euler, que já usava o símbolo, que já usava os números imaginários, ele resolveu chamar o número imaginário de I. Então, ele usou o símbolo I para representar a raiz quadrada de menos 1. Daqui a pouco a gente escreve isso. I é igual à representação da raiz quadrada de menos 1. Então, ele colocou aqui, ó, raiz quadrada de menos 1 é igual a I. Bom, ele usou, mas quem difundiu na realidade o uso do símbolo I foi o Gauss, que era um matemático muito gênio, né? Então, em 1801, ele usou esse símbolo, e depois que ele usou, o símbolo se tornou amplamente aceito. E depois ele conseguiu fazer a representação geométrica dos números complexos e também introduziu a expressão número complexo. Então, foi graças ao Gauss que toda isso que o Bombelli fez, que o Cardano fez, que o Tartaglia fez, né, ficou conhecido no mundo, tá? Bom, agora vamos ver o que é unidade imaginária. É aquele I, tá? E essa unidade imaginária, então, vou escrever aqui para vocês, ó. A unidade imaginária I é igual à raiz quadrada de menos 1, tá? Isso aqui, o I que é a unidade imaginária. Só que se você levar tudo ao quadrado, levando tudo ao quadrado, vai ficar I ao quadrado é igual a menos 1. Depois eu explico com um pouquinho melhor isso aqui, tá? Elevando ao quadrado, a gente fica com isso aqui. Então, a gente vai usar as duas formas aqui nos números complexos, tá bom? Então, o que é o I? I é chamado de unidade imaginária. É esse I que eu estou querendo aqui. Vamos passar lá para baixo? Não, vou deixar para depois, que o vídeo vai ficar muito grande.